a todos os presentes, né, senhoras e senhores, também agradecer a participação nessa atividade, uma atividade que foi proposta aí de iniciativa do Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina, coordenada aí pela desembargadora doutora Maria Emília. Já tivemos aqui a doutora Sandra Voldman e outras pessoas. Na semana que vem teremos uma outra palestra também sobre o tema, referente, em homenagem, eu diria, né, ao chamado Mês das Mulheres, né, em que todos, eu acho, o mundo inteiro, enfim, temos que fazer uma reflexão sobre essa questão de discriminação, de violência, de opressão e de falta, né, de igualdade nas questões, especialmente de gênero, em que a Justiça Militar, evidentemente, está se propondo a fazer, né? Em especial neste momento, né, momento pandêmico, já estamos aí há mais de um ano. Eu acho importante falar sobre a questão da saúde, saúde física, saúde mental, enfim, e nós temos tido aqui uma preocupação, né, enquanto presidência, e também todos os magistradas, com a preservação da saúde das pessoas. Então, esse incentivo, né, é uma iniciativa, essa atividade, então, uma iniciativa do Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina, como já disse. Nossa ideia também debater um pouco sobre a questão da violência doméstica nessa programação. A nossa palestrante, né, a doutora Madiele Frantes Machado, titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar em Porto Alegre, e também secretária de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados, Associação Nacional, AMB. Então, a doutora Madiele, agradecer, né, Madiele, pela tua disponibilidade, mas quero, antes de agradecer pela tua disponibilidade, agradecer pela tua luta, né, pelo teu trabalho, que engrandece o Rio Grande, que orgulha o Poder Judiciário gaúcho e que exige, né, muito, e exige muito mesmo, uma dedicação constante, né, com prejuízo das relações familiares, com prejuízo do lazer, a gente sabe disso, né, incontáveis horas de dedicação a isso. Então, é importante fazer esse reconhecimento, esse agradecimento, em nome da Justiça Militar, em nome das servidoras, dos servidores, das magistradas, dos magistrados, né? Dizer que é importante, foi vencedora do Prêmio Dona, né, em 2018, com o projeto Borboletas Lilás, onde trabalha a questão do acolhimento. A gente nunca gosta de referir isso, né, Marielle? Mas eu acho que é importante, porque a gente não trabalha para isso. Mas o reconhecimento sempre é importante a gente fazer e dizer isso para as pessoas, né, com as quais a gente está nessa sala hoje aqui. Também desenvolve um programa de justiça restaurativa, né, nas questões com foco em violência de gênero, então também uma inovação extremamente importante para o Poder Judiciário, ou seja, como é que lida essa questão da violência de gênero num foco, né, numa proposta de justiça restaurativa. E também participa, né, do programa Máscara Roxa, ajudou a desenvolver, junto com o deputado Edgar Preto, né, a questão do projeto Máscara Roxa, que é, digamos assim, uma proposta desenvolvida pela ONU, enfim, em parceria coordenada aqui no Estado pelo deputado Edgar Preto, e que foi recentemente sancionada, né, uma lei aí no governo do Estado, adotando mecanismos de proteção à vida, né, e à saúde das mulheres. Eu gostaria também de divulgar a questão do hashtag Respeita as Gurias, né, que eu acho que é importante a gente ter essa relação
Quero também agradecer a divulgação feita da atividade por parte do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que compartilhou os cards, enfim. E também dizer da nossa satisfação em debater esse tema e dizer que, enfim, inúmeras são incansáveis as ações realizadas pela doutora Madiele nessa luta interminável, mas gratificante, né? E que esperamos, doutora Madiele e os demais que nos acompanham, que a Justiça Militar possa, da sua maneira, né, contribuir aí com uma forma de melhorar a vida das pessoas, né, com essa atitude, né, essa iniciativa que teve aí o comitê de trazer esse aprendizado, dividir esses conhecimentos, que a gente possa ter aqui, evidentemente, um bom debate, né, e que a gente possa sair melhor, ter um crescimento de toda essa reunião de hoje. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, em especial aí a doutora Madiele Machado, que é a nossa palestrante, né? E, como disse, também pelo trabalho que desenvolve. E eu passo, então, a palavra aí à coordenadora do nosso comitê, a desembargadora doutora Maria Emília, que, aliás, Madiele, é a primeira mulher a magistrada da Justiça Militar e a primeira mulher desembargadora da Justiça Militar do país. Então, mais um motivo, a doutora Maria Emília sabe, ela é muito tímida nessa ação, não gosta nem de fotografia, né? Mas é uma pena para nós, gostaria que ela fosse mais fotografada. Mas, de qualquer forma, para nós é motivo de muita alegria, muito orgulho, né? Ter a voluntariedade da desembargadora Maria Emília e dos demais integrantes do comitê aí para desenvolver esse trabalho. Então, já falei demais e passo aí a palavra à doutora Maria Emília. Muito obrigado. Você tem que abrir o microfone. Abrir o microfone. Tem que abrir o microfone. Aí, agora sim. Agora abriu. Eu não sou muito afeita a essas coisas também, doutora Madiele. É ruim. Eu queria primeiro dar um bom dia a todos, para quem eu não dei nominalmente a todos. E eu quero lhe dizer, doutora, o presidente já me tirou as palavras que eu poderia dizer, mas eu quero apenas acrescentar que o seu nome já é acalentado desde a criação da comissão. Foi, inclusive, dividido com a doutora Sandra Goldman, que eu aproveito a oportunidade para publicamente cumprimentar pela promoção como procuradora de justiça. Merecido, muito merecido. Meus parabéns. Eu já fiz pessoalmente, mas eu não posso deixar de registrar assim publicamente para ficar inclusive gravado. Meus parabéns, doutora. A senhora sabe a admiração que eu tenho pela senhora, né? Doutora Madiele, é acalentado, é verdade. É acalentado seu nome há muito tempo, além da sua pessoa, também pela sua competência, né? Pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo. A doutora Sandra foi quem inaugurou nossa comissão, a primeira palestra foi com ela, num formato bem descontraído, foi muito bacana, assim, foi bem assim, todos participaram de forma ativa, né, no encontro que nós fizemos com ela. E depois disso, nós fizemos encontros apenas dentro da comissão, mas encontros importantes, internos. E uma das questões que eu, inclusive, venho assim alimentando é a partir desse nosso encontro, dessa palestra, estabelecer ações específicas dentro da comissão. Eu tenho um facilitador de fazer essas proposições junto com as integrantes da comissão, que é a presidência ser do Dr. Fábio. Ele é muito aberto a essas questões e sempre disposto a acolher essas proposições. Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião administrativa e, a partir de agora, a comissão vai trabalhar de forma mais humilde com a Escola Judicial, porque
que eu acho que é uma importância para o tribunal, um prestígio para a escola, um prestígio, e engrandece a comissão em termos de conteúdo, se nós trabalharmos juntos. A desembargadora Milka não está, mas ontem já acenou essa possibilidade, então só vai ter um crescimento todo para nós. Então, eu só tenho a lhe agradecer pela sua presença, e eu sei que nós vamos ficar enriquecidos hoje, porque eu tenho muito, inclusive eu espero contar com a sua colaboração para essas ações. Eu vou buscar na senhora muita ajuda, que tem experiência, eu não tenho, né? Eu tenho um conhecimento amplo, geral, assim, né? Não, nada específico. E eu preciso me aprofundar nisso para fazer essas proposições e a gente buscar uma efetividade na comissão. Então, eu só tenho a lhe agradecer e eu lhe passo a palavra, então, para a senhora fazer essa explanação. Tá bem, então, bom dia a todos e todas, né? Estou vendo que estão aí todos, como eu estava dizendo, assim, nunca estive num evento com tanta gente alegre, feliz, tomando um chimarrão, né? Eu acho que esse dia lindo de sol, né, que nos brindou hoje, e que esse sol, então, seja capaz de reabastecer, né, as nossas esperanças por dias melhores, né, com mais saúde para o mundo todo. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui com vocês, né, o convite feito pela desembargadora Maria Emília, pelo desembargador Fábio, né, e também parabenizar o Tribunal de Justiça Militar, especialmente ali na pessoa do seu presidente, desembargador Fábio, por tomar várias atitudes afirmativas, né, visando esse trabalho de prevenção e de combate à violência contra a mulher. Né? O desembargador Fábio tem sido nosso parceiro em muitas ações, né? Muitas delas que ele referiu ali, como eu sendo uma das participantes, mas praticamente todas elas sempre tivemos a parceria, seja pessoal do desembargador, seja também do Tribunal de Justiça Militar. Então, também cumprimento pela existência dessa comissão institucional, né, que é muito importante, realmente faz parte, inclusive, de meta, né, do CNJ, para que todos os tribunais então, do Brasil tenham comissões especializadas para tratar dessas questões que dizem respeito às mulheres, né, a todas essas dificuldades, preconceitos que a gente, infelizmente, ainda enfrenta no nosso dia a dia, né, e muitas delas no ambiente de trabalho. Né, a gente não pode fechar os olhos, né, para a existência muito ainda do assédio moral, do assédio sexual, né, infelizmente também no ambiente de trabalho. E aqui também quero pedir licença para saudar a minha querida dona ali, a Sandra, né, porque, primeiro, também pela promoção super merecida, né, mas a Sandra, contando um pouquinho para vocês, a Sandra, em 2009, eu comecei a trabalhar com violência doméstica aqui em Porto Alegre. Sou magistrada há 23 anos e há mais ou menos 12 anos, então, eu só trabalho com violência doméstica. E desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com violência doméstica, né, a minha parceira ali, o Ministério Público, era a Sandra. E nós começamos, então, trabalhando com uma justiça itinerante, justamente um projeto do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, de levar a Maria da Penha para quatro foros regionais. Então, a gente trabalhava na Restinga, no Sarandi, na Tristeza, no Partenon. Cada dia da semana, a gente ia numa desses foros regionais, né, para fazer audiências de acolhimento nas medidas protetivas. Então, foi uma experiência realmente muito rica. A gente pôde ter assim, um recorte, né, de todas as experiências, praticamente, né, de violência contra a mulher existentes aqui em Porto Alegre. Né? Porque é sempre importante a gente dizer que a violência contra a mulher ela atinge todas as mulheres, de todas as idades, de todas as classes sociais, desde que a gente está na barriga, né, da mãe, muitas vezes, né, já está sendo vítima indireta ou até mesmo direta desse tipo de violência. Mas cada mulher vivencia, sofre a violência de uma forma diferente, né? São as chamadas interseccionalidades. Então, além de ser mulher, tem muitos outros fatores, né, e marcadores sociais
que fazem com que aquela violência afete de forma diferente cada uma das mulheres que vivem nesse mundo afora. Então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês um material que eu preparei. Está aparecendo aí direitinho? Perfeito. Tá, tela cheia. Tá. Então, eu preparei esse material mais para a gente ter um roteiro, tá? Então, assim como foi bem informal a palestra e a conversa com a Sandra, a gente também pode adotar essa informalidade aqui, tá? Então, é mais para a gente ir seguindo, assim, um roteiro, mas podem, né, interromper, fazer perguntas, né, também trazer experiências, que eu acho que isso é bem importante, é o que realmente vai qualificar todo esse trabalho aqui. Bem, então, quando a gente vai falar especificamente sobre violência, né, a gente pode definir a violência de muitas maneiras, né? Hoje aqui o nosso foco, né, o convite foi para falar sobre o quê? Sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas daí vamos começar lá na violência, né? Então, a gente pode achar a definição de violência, né, num dicionário, né, que vai ser a qualidade ou caráter de violento, daquela pessoa que age com força, ímpeto, né, uma ação violenta, força bruta. A gente pode também buscar o conceito de violência lá na área da saúde, né? Por quê? Por conta de uma demanda intensa no âmbito da saúde e dessas violências estarem ocorrendo de diversas formas dentro de uma sociedade e da necessidade da saúde intervir não só na cura, né, no acolhimento, na cura e no tratamento daquelas pessoas, mas também como na parte de elaboração de políticas públicas e de gestão disso. A Organização Mundial da Saúde foi chamada também a definir o que é violência. Então, por quê? Porque a gente sempre precisa ter um nome, saber o que aquilo significa, para a gente partir, então, daquela definição e ver quais as estratégias, como eu vou combater isso. E aí, então, a Organização Mundial da Saúde definiu a violência, né? Então, fez a sua definição de violência e chegou à constatação, e por isso mesmo que a OMS foi chamada a definir o que é violência, porque, na verdade, se constatou que a violência, de muito tempo, é um problema global de saúde pública, né? Isso, inclusive, eu trago aqui para vocês. Quem tiver interesse pode acessar esse artigo, que é um artigo excelente, que faz justamente toda a análise dessa problemática da violência como saúde pública mundial. Aí a gente para, então, a saúde dar conta dessas intervenções, eles fizeram um recorte, então, da tipologia da violência. Nesse artigo, vocês vão encontrar esse gráfico aqui. E aí, aqui, especificamente, deixa eu só achar aqui minha canetinha. Aqui. Então, aqui, ó, nós vamos encontrar a violência interpessoal, né, a violência na família e especificamente, que é o que a gente está falando aqui, aquela violência por parte do parceiro íntimo. Então, a saúde já se dedica especificamente a isso. Mas aí a gente também tem que pensar, a violência, ela pode ser vista, então, como a gente viu, de diversas formas. E também pode ser vista, né, sob o aspecto também jurídico, o aspecto mais formal, relacionado, então, à legislação, formas de prevenção, formas de combate. Então, vejam aqui que eu trago para vocês a violência contra as mulheres é a pandemia global de chefe da ONU lá em 2018. Então, vejam que nós, desde 2020, vivemos uma pandemia, né? A pandemia do Covid. E, juntamente com essa pandemia, então, a gente tem uma pandemia que é a violência contra as mulheres. Então, de longo tempo, de longa data, então, a ONU já reconhece esse tipo de violência como um grave problema a ser enfrentado.
E aí, eu gosto de voltar um pouquinho no tempo, né, para a gente chegar hoje, é bom a gente, né, voltar um pouquinho no tempo para ver que a nossa luta, então, de reconhecimento de direitos, né, de fim da violência, de respeito, de igualdade, ela está intimamente ligada a lutas, então, que vêm, como eu disse, de longe, né? Não tem como a gente falar em luta, e especialmente pelo reconhecimento de direitos e de cidadania, quando sem falar, então, na Revolução Francesa, né? Que inspira muita gente quando se fala disso. Mas aí a gente vê que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela sequer mencionava as mulheres. Então, ela veio com essa inspiração, então, né, de declarar os direitos, mas, ao mesmo tempo, né, deixava as mulheres de lado. Com isso, o que a gente teve? O movimento feminista, que já existia, assim, muito presente na França, começou a se rebelar sobre isso, e uma das grandes feministas, se não a maior feminista do mundo, que se chamava Olympe de Gouges, então ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, justamente para chamar a atenção sobre isso. Bom, a gente está aqui numa época em que a gente precisa, né, reconhecer e garantir direitos, e cadê as mulheres? E ela, então, não só por ser mulher, mas por ser feminista e também por ser ativista, o que aconteceu com ela? Ela acabou sendo guilhotinada em Paris, né, em razão dessa sua ousadia, né, de lutar contra o que estava posto naquela época. Bem, aí, claro que a gente vai ter todo um caminho, né, longo até chegar, por exemplo, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que é o ponto fundamental e inicial, pós-guerra, né, de afirmação, então, desses direitos e garantias, né, dos cidadãos, e é um documento, então, marco na história desses direitos humanos e disseminado, então, para todas as nações, né? Então, ele é de 1948, a gente está, este ano, 73 anos, então, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui eu chamo a atenção para a importância, então, das mulheres na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque todo mundo já ouviu falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente já estudou sobre isso no colégio, na universidade, em diversos espaços. Mas muito pouco se fala daquelas mulheres que também estiveram lá, né, e que foram muito importantes para poder reconhecer e incluir direitos na declaração que, se não fossem elas, não estariam lá. Né? Direitos de igualdade entre homens e mulheres, a questão de gênero. Né? A gente pode ver que tudo isso já começou lá em 1948. Tem aqui também mais uma dica para quem gosta, né, do YouTube. Então, é um vídeo muito curto e que fala da importância das mulheres na Declaração Universal dos Direitos Humanos e apresenta, então, diversas dessas mulheres de várias nações do mundo, né, dando as suas contribuições para esses temas que foram sendo importantes para as diversas nações, então, estabelecerem normas de garantia e de proteção dos direitos das mulheres. Aí a gente vê, né, que foi importante, é importante, claro que é importante a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Especialmente porque ela começa dizendo isso, né? Que todos os seres humanos, né, são livres e iguais em dignidades e direitos. Está lá. Está lá, é o que todo mundo almeja, o que todo mundo quer. Mas, na prática, infelizmente, a gente ainda não alcançou isso, né? Por conta disso, e especialmente, então, fazendo aqui o recorte da mulher, a gente vê que foi necessário que, mundialmente, instrumentos normativos fossem sendo construídos, especialmente, né, no âmbito, então, da ONU. A gente pode trazer aqui como um documento muito importante, que é a CEDAW, né, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da ONU, lá de 1979. Então, veja, é importante chamar a atenção que aqui ainda não se usava o termo violência contra a mulher. Então, é todas as formas de discriminação, em todos os espaços, né, que as mulheres convivem, desde a família, espaço social, sociedade, a questão da discriminação institucional.
Então, muito amplo, mas não se fala da violência, a violência em si, o nome violência. Isso a gente vai ter especificamente em relação às mulheres na Convenção de Belém do Pará, de 1994. Inclusive, é um documento, então, que foi elaborado aqui no Brasil, por isso Convenção de Belém do Pará, e pela primeira vez, então, se fala, inclusive, em violência de gênero, né? Essa mesma violência de gênero que vem depois fazer parte da Lei Maria da Penha em 2006, né? Porque a Lei Maria da Penha, a nossa lei protetiva de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no Brasil, ela é inspirada nessas duas normativas internacionais. Bem, então chegamos no Brasil, né? Então a gente sabe que por conta de uma condenação internacional, o Brasil foi obrigado, então, a criar uma lei protetiva das mulheres, né? Que estabelecesse normativas também para prevenção, né, dessa violência, que agilizasse, né, os processos de violência contra a mulher, e isso muito por conta de quê? De movimento de estratégias que foram desenvolvidas pelos movimentos feministas aqui no Brasil. Se não fosse o consórcio de diversos movimentos feministas, a gente não teria a Lei Maria da Penha, né? Ou pelo menos não teria essa lei em 2006. Então, vejam que foi necessário que uma mulher vítima, né, de 2 tentativas de homicídio por parte do seu marido fosse levado, então, o seu caso para a Corte Internacional para que o Brasil recebesse essa condenação. A partir daí, então, o Brasil se mobilizou, não só para a criação da Lei Maria da Penha, mas aí a gente pode ver que a partir da Lei Maria da Penha foi então, um marco fundamental, né, no Brasil para a criação e para a abertura de olhos, né, para outros direitos e outras garantias que necessitavam, então, ser previstas na lei, como a gente pode ver depois, posteriormente, lá em 2015, a lei do feminicídio, né? Bom, então, a Lei Maria da Penha, ela é conhecida mundialmente e reconhecida como sendo a 3ª melhor lei do mundo, né? Então, porque a gente vê tudo que está previsto nela realmente são previsões assim importantes, né? Ela se deteve não só com a questão punitiva, aliás, na lei, quando criada, né, não foi criado nenhum crime na lei, né? Nós tivemos agora, posteriormente, 2019, o crime de descumprimento das medidas protetivas, que é o único crime que está previsto, então, na Lei Maria da Penha. Todas as demais normas que existem na Lei Maria da Penha, elas tratam de medidas que devem ser tomadas dentro dessa sociedade, né, não só pelos poderes constituídos, mas por toda a sociedade, para prevenir a violência contra a mulher, para estabelecer possibilidades de tratamento dessas pessoas envolvidas na situação de violência e, é claro, para quê? Para atuar de forma mais fortemente na questão da punição dos autores de violência, né? Então, por quê? Porque ali ela traz regras que impedem, por exemplo, a aplicação de medidas lá de cesta básica, né, para os autores de violência. Então, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe... quer dizer, é possível a prisão em flagrante, inclusive em situações de contravenção penal, né, que pela nossa legislação brasileira geral não é possível, né, porque são aqueles delitos de menor potencial ofensivo. Então, não há isso, não tem violência contra a mulher, não é delito de menor potencial ofensivo. Bem, aí veio essa lei, então, a Lei Maria da Penha, para nos dizer o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. E, para isso, ela tem um artigo ali, que é o artigo 5º, que é o artigo justamente da competência, que vai dizer, bom, qual é a competência para a aplicação da Lei Maria da Penha, né? Basta, por exemplo, ter uma mulher como vítima de qualquer tipo de crime, de delito, né? Basta que eu tenha uma mulher vítima de um delito, por exemplo, no ambiente familiar ou doméstico. E essa lei, então, ela vem nos dar todas as explicações.
E há pouco eu falava, inclusive, com a Sandra, né? Agora então ela é procuradora de justiça, e ela dizendo assim, meu Deus, como tem conflitos de competência, né, vindos do interior do Estado, justamente por conta deste artigo 5º. E é claro, e por que especificamente tem esse grande número de conflitos de competência? Porque a Lei Maria da Penha, ela trouxe para dentro dela um termo, né, um gênero, que é um conceito que não é do direito. Né? Não é lá no direito que eu vou saber o que é violência de gênero. Né? Então, eu vou ter que ir para onde? Eu vou ter que utilizar outros campos, eu vou ter que ir para a antropologia, eu vou ter que ir para a sociologia, eu vou ter que estudar lá na psicologia, eu vou ter que, né, me utilizar de outros saberes para poder identificar o que é violência de gênero. E mais ainda, eu tenho que estar ciente de quê? De que a violência de gênero, a violência contra a mulher, ela é produto de uma construção histórica e cultural, né? E que isso está reproduzida na nossa sociedade através de papéis, né, que são estabelecidos para homens e mulheres, e os conflitos acontecem justamente aí, né? Quando a gente se depara com mulheres que estão lá exercendo papéis que socialmente, culturalmente não foram desenvolvidos para ela. E os homens, de outra parte, né, se sentem obrigados também a exercer papéis de dominação que foram construídos especificamente para ele. Então, é necessário ter todo esse olhar. Está passando um caminhão aqui, né? Devem estar ouvindo. Acontece. Então, é necessário ter todo esse olhar para a gente poder saber interpretar esse artigo 5º. Então, a gente lê assim, parece que é tão fácil, né? Então, o fundamental é isso. Essa violência tem que estar baseada no gênero. Aí eu vou seguir aqui adiante, que eu fiz, então, esse desenho aqui, que eu gosto muito dele. Por quê? Por que eu chamo a atenção e pode ver que eu fiz um coraçãozinho ali, botei violência baseada no gênero? Porque justamente essa violência baseada no gênero é o que dá a vida para a Lei Maria da Penha. Então, se eu tiver esses outros requisitos aí, mas a violência, seja física, psicológica, patrimonial, moral, sexual, ela não tem essa conotação baseada no gênero, né? Eu posso ter sido agredida pelo meu irmão, né? Mas se a motivação não foi essa, foi uma outra motivação, muitas vezes exclusivamente até patrimonial, a gente tem muitos casos que acontecem, por exemplo, né? A gente tem lá a mãe ou pai já idoso, aí tem uma irmã que geralmente, justamente por conta desses espaços sociais destinados para as mulheres, quem fica cuidando dos pais idosos? Né? As mulheres da família. Né? E aí, às vezes, aqueles pais vinham auxiliando financeiramente um outro filho, começa a dar aquela confusão toda ali patrimonial e há desavenças, né? Mas aí vai se analisar o caso concreto, vai se ver que aquela desavença não é porque ela é mulher, né? Porque o nó da questão, vamos dizer assim, é aquela questão patrimonial. Podia ser uma mulher que está ali administrando, cuidando daqueles pais, podia ser um homem, podia ser um administrador judicial, um curador judicial, mas o conflito em si, ele estaria acontecendo. Né? Então, tem muitos casos que a gente tem que analisar. É uma regra realmente que não é só apertar ali na teclinha do computador. Cada caso é um caso e a gente tem que analisar ele com calma. Né? Então, a vítima sempre vai ser mulher, né? Ela pode ser cis ou trans. Né? É bem importante fazer essa referência. A mulher trans, né? Aquela que biologicamente não é mulher, mas se reconhece como mulher, independentemente de uma cirurgia para mudança de sexo, né, ou de nome social, basta ela se identificar como mulher, ela tem a proteção da Lei Maria da Penha, e inclusive aquelas mulheres também que mantêm relações homoafetivas também podem ter a proteção da Lei Maria da Penha. A questão de quem pode ser o agressor, essa é uma questão também bastante debatida, né, porque há decisões que entendem que só o homem pode ser o sujeito ativo da violência doméstica. Outras decisões, inclusive do STJ, reconhecem também mulheres. Eu já sou dessa primeira corrente aí, já utilizo a Lei Maria da Penha mais restrita, né? E aí, para isso, eu utilizo, para quem tiver interesse também, né, dar uma lidinha na exposição de motivos da Lei Maria da Penha, especialmente o item 16 da exposição de motivos, que ela foca, ela dá realmente o sentido da Lei Maria da Penha, que era para justamente colocar
fim às relações de poder existentes entre homens e mulheres. Essa relação de poder, né, relacionada ao gênero, né, porque estudiosos do gênero fazem essa relação do gênero com poder, né. Aí fica a dica também, a Safiotti, deixa eu achar aqui o livrinho dela, livrinho só porque é pequeno. Livrinho só porque é pequeno, tá? Porque é um baita livro, recomendo vocês para dar uma leitura excelente. Não sei se conseguem ver aí. Gênero, Patriarcado e Violência, né, da Safiotti. Acho que para começar a falar em gênero, a gente tem que passar por essa leitura aqui obrigatória. Bom, então ali, essas outras questões ali que estão lá no artigo 5º, né, a violência então pode acontecer no ambiente doméstico, numa relação íntima de afeto ou no âmbito da família. Bom, aqui eu trago esse quadrinho aqui só para ilustrar algumas formas de violência contra a mulher. Por quê? Porque apesar de estar lá na lei e da gente agora ter uma lei que diz, olha, bater em mulher, né, que é a violência que mais aparece e que a gente transita mais assim nas falas, é crime, muitas vezes outras condutas elas aparecem como invisíveis, né? Então ali, só me empurrou, não aconteceu nada, ele só me empurrou, não, ele só me puxou os cabelos, nem ficou marca, foi fazer exame e depois não fui porque ele só me arrancou um pedaço, eu tô sem cabelo aqui, mas é porque eu quero, tá? Ninguém puxou meus cabelos, mas ele arrancou aqui meus cabelos e tal, mas não foi nada. Não, isso aí acontece toda vez que a gente briga, isso é coisa de casal, né? Ele me chama mesmo de vagabunda, mas isso depois que ele chega cansado do trabalho, né? Ou porque ele perdeu o trabalho, ele controla meu dinheiro porque afinal agora ele está sem emprego e eu que estou trabalhando, né? Ele quebrou meu celular, né? Mas quebrou meu celular porque foi ele que me deu o celular. Então, afinal de contas, né, ele pode quebrar o celular, porque ele que pagou o celular. E aí, então, a gente insiste em mostrar essas violências porque a gente tem que mostrar que elas possam ser identificadas. E aqui eu gosto muito de trabalhar aqui com esse slide que mostra, através desse iceberg, os diversos tipos de violência que não aparecem. Que a gente, se não tiver esse olhar atento para identificar esse tipo de violência, não vai ver, né? E aí eu vou lá para aquelas formas sutis ali. Então, olha lá, vamos lá. Humor machista. Quantas vezes a gente está rindo, a gente está reproduzindo, né, piadas, a TV mostrando um monte de programa. Lembra daquele programa, não sei como era o nome, mas daquela da Magda, né, que tinha o Miguel Falabella e tal. Bom, e aí diversos outros programas que a gente vai ver que não só as mulheres, mas também outras populações, por exemplo, programa, que são expostas, né, na imprensa, são expostas, então, nos filmes, nos programas de TV, nas músicas, nas piadas, em diversos posts, propagandas, né, e isso, sem dúvida, constitui violência de gênero, e isso está o quê? Faz parte da nossa sociedade, né? Então, tem uma pesquisa também bem legal para quem quiser procurar. Tem vários vídeos dessa professora Valesca Zanello, né, no YouTube, e ela tem uma pesquisa recente que ela fez nos WhatsApps dos homens, né? Então, o que os homens compartilham no WhatsApp? Então, vale a pena quem tiver curiosidade, né, para ver essa pesquisa. E que é bem interessante, né? Ela fez a publicação e fez esse videozinho ali mostrando o que é compartilhado. Então, o compartilhamento ele se dá praticamente 100% ali de quê? De questões relacionadas à mulher, né? Questões sexuais, né? E sempre objetificando a mulher. E por que ela chama atenção isso? Ela chama atenção porque quando a gente está numa sociedade então, que divide o que homem tem que ser, como tem que ser, e mulher também, é muito difícil a gente romper esse estereótipo, né, do que é ser homem e o que é ser mulher. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente também tem que compreender, assim, por que será que os homens continuam, às vezes, tendo comportamentos que a gente está lutando tanto para transformar, e os próprios homens, muitos deles, se dão conta que não tem mais espaço para isso.
mas muito pela questão de quê? De fazer parte de grupo, né? Da questão do pertencimento. Nossa, imagina se eu chegar para os meus amigos e não der risada dessa postagem aqui, ou não fizer um comentário, né, audacioso em relação a essa postagem, esse post, ou sei lá o que dessa mulher aqui que eles mandaram aqui no grupo. Então, há praticamente uma obrigação, né, de ser daquela forma. Então, essa é uma luta muito grande, porque a gente, além de mudar por dentro, né, a gente tem que ser capaz também de vencer toda essa questão cultural, né? E aí, por que eu digo isso? Porque, apesar de toda essa luta que a gente tem, né, a gente ainda se questiona sobre isso, né? Por que é que o homem e a mulher continuam juntos, apesar desse relacionamento violento, né? E, na verdade, os questionamentos são de outra forma, são até no sentido sempre de culpabilização da mulher, né? Por que a mulher que apanha continua, né, nesse relacionamento? Então, sempre culpabilizando a mulher, né? Não é o que bateu na mulher, mas é, tipo, ela pode sair desse relacionamento a hora que ela quiser. Aí a gente vai lá para o Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, então, dramaturgo, foi considerado um dos maiores dramaturgos do Brasil, né? Viveu de 1912 até 1980, então ele também era jornalista. E ele, então, já dizia isso, toda mulher gosta de apanhar. Então, a gente vejam, assim, como é difícil a gente mudar realmente esse conceito da nossa sociedade. O IPEA, em 2013, ele fez uma pesquisa sobre isso. Será que o que as pessoas entendiam? Que a mulher que fica com o homem é porque ela gosta de apanhar. Mais de 60%, 63, alguma coisa por cento, entendeu que sim, que a mulher fica porque gosta de apanhar. Mas por quê? Porque justamente falta essa capacidade, né, da gente ter empatia, da gente se colocar lá no lugar daquela mulher, da gente saber o que é o ciclo da violência, né? Porque a violência contra a mulher, ela difere de qualquer outro tipo de violência, né? Aquela mulher que sofreu um assalto na rua, ela vai ter um tipo de consequência, um tipo de sequela muito diferente daquela mulher que faz 10 anos, né, que sofre violência psicológica, por exemplo, num relacionamento, né? E a gente tem estatísticas, né, que dizem que as mulheres demoram realmente 10 anos para fazer denúncias, né, quando elas vivem esses relacionamentos abusivos há muito tempo. Felizmente, hoje, com todo esse trabalho que a gente tem feito, de forma mais rápida, as mulheres têm pedido ajuda, né? Muitas meninas jovens, adolescentes, nos primeiros relacionamentos, têm sido vítimas de crimes bárbaros, né? Isso a gente vê, é só ligar a TV, não preciso contar para vocês, né? Meninas jovens, 17, 18 anos, que foram mortas, né, por seus ex-parceiros que não se conformaram com o final do relacionamento, né? Isso é real, é bem recente e acontece no mundo todo, né? Então, apesar de todos esses instrumentos normativos de proteção que a gente ainda tem dados assombrosos, né? Então, a gente vê aqui o Atlas da Violência de 2020, o que ele traz? Que a cada 6 horas e 23, uma mulher é morta dentro de casa, né? Então, se ela é morta dentro de casa, ela é morta por quem? Ela é morta, né, por quem tinha que cuidar dela, né? Pelaquela pessoa que seria seu afeto, né, pelo pai dos seus filhos, né, por seus parentes. A gente também tem aqui uma violência bárbara, né, sobre a população LGBTQI+. Né? O Brasil é o país que mais mata essa população, né? E é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Aí, não tem como a gente não chegar a essa conclusão, né? Que com esses dados tão alarmantes de violência contra a mulher, e sendo, sim, os homens, os seus parceiros, né, os seus ex-parceiros, os seus afetos que matam essas mulheres, de chegar à conclusão que o machismo mata, né? E quando a gente vê que o maior número de mulheres que morrem são mulheres negras, né, e que enquanto o número de mulheres mortas, assassinadas em violência doméstica, brancas, está reduzindo, o número de mulheres negras está cada vez mais aumentando.
Então, o que a gente tem que ainda, quando a gente trabalha a questão de gênero e a questão de ser mulher, a gente ainda tem que pensar em todas essas outras nuances, né, que geram preconceito, discriminação, né, e a gente tem que tentar ir reduzindo essas desigualdades, né, sociais, todos aqueles marcadores que a gente já viu ali, né? Tu é mulher, mas ao mesmo tempo tu pode ser uma mulher imigrante, tu pode ser uma mulher, então, como eu disse, negra, indígena, uma mulher desempregada, uma mulher sem escolaridade. Então, são vários os fatores que acabam levando a esses tipos, então, de preconceito, discriminação e colocando essas mulheres em situação de vulnerabilidade muito maior umas com as outras. Então, isso aqui eu já tinha comentado aqui com vocês, da questão da Lei Maria da Penha, né, que ela vem justamente para propor essa atuação nacional, essa atuação em rede, né, trabalhar não só o juiz lá sentadinho, lá na sua cadeira, o Ministério Público, a Defensoria, mas trazer toda a rede, especialmente a rede de saúde, assistência social, as ONGs, porque é muito importante, porque a questão da violência, especificamente a violência no âmbito doméstico, ela demanda, sim, intervenções multidisciplinares, né? E com homens e com mulheres. Não adianta eu estar trabalhando só com as mulheres e se eu não falar com os homens, né? Se eu não tentar transformar, por exemplo, o comportamento daqueles homens autores de violência, porque eles vão terminar aquele relacionamento ali, mas terão outros, se envolverão com outras mulheres, tem muitos deles filhas para criar, né? E então a gente precisa falar disso, né? Assim como a gente precisa estar num ambiente como hoje aqui, que dos poucos lugares que eu falei assim, está passando outro caminhão aqui, que tenha um público masculino assim bem intenso, né? Aqui. Porque é muito legal, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente tem que criar os nossos filhos e filhas de forma diferente. A gente tem que começar a ter esse olhar, porque desde pequeno dentro de casa é que a gente vai estabelecer ou não essas diferenças, né? Que a gente vai exigir que os meninos sejam fortes, e para ser forte tem que bater, tem que agredir, tem que xingar, né? Ou de que forma eu posso ser menino dentro de uma sociedade com igualdade, né? Com respeito. Então, a proposta é justamente isso, a gente poder ter essa possibilidade de mudança de olhar, né? De poder ver essa problemática da questão da mulher na sociedade de uma forma diferente. Aí a Lei Maria da Penha, então, ela vem com uma proposta que é um processo penal protetivo da violência doméstica através das medidas protetivas de urgência, que todo mundo já ouviu falar, né? Porque é o grande instrumento dessa lei de proteção é justamente essas medidas que são deferidas rapidamente pelo judiciário em favor daquelas mulheres, né? Então, que impedem, em suma, impedem aproximação, contato e afastam, muitas vezes, aqueles homens do lar, né? Aqueles homens que praticaram violência contra a mulher. Ao lado do processo penal protetivo, o processo criminal. Então, a gente, de regra, o que vai acontecer? A gente vai ter um registro de ocorrência policial, né, lá na delegacia de polícia, e vai ter um pedido de medida protetiva decorrente desse registro. Então, são dois expedientes que são relacionados naquele momento, né? O inquérito vai dar origem posteriormente ao processo criminal e a medida protetiva vai seguir, então, com todas as intervenções que não são simplesmente uma decisão, afasta, fica longe, né? Não te comunica com ela, mas aquelas intervenções todas que eu disse ali para vocês, de atuar em rede, de encaminhar para tratamento psicológico, psiquiátrico, grupos de acolhimentos para as mulheres, né? Grupos reflexivos de gênero para os homens autores de violência, intervenções também em favor dos filhos, muitas vezes vítimas indiretas e até diretas desse tipo de violência, né? Mas, em relação às medidas, também é importante chamar a atenção, que não precisa ter o registro de ocorrência. Se a mulher, eu não quero registrar a ocorrência, eu só quero a medida, é possível sim, através de advogado ou da Defensoria Pública. É claro que a gente incentiva sempre o registro de ocorrência, porque se a violência ela é um crime, né, a gente tem que apurar esse crime. A gente tem que punir o autor dessa violência. Se não houver um registro dessa ocorrência, né, a gente não vai ter
a possibilidade da punição. Vamos ter a proteção para a mulher, não vamos ter a punição. Não sei se alguém já quer fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração que eu estou falando aqui. Está tudo ok? O pessoal pode utilizar o chat ali? Sim, daí eu não sei quem controla, e eventualmente se alguém controlando quiser fazer uma pergunta. Nosso organizador ali controla. Mas, enfim, então, tá. Também pode perguntar levantando a mão. Tá bem, então. Então, para pedir essas medidas protetivas, como eu disse, geralmente é lá quando vai fazer o registro de ocorrência. Agora, em razão da pandemia, se criou essa possibilidade de fazer online, né? Então, é possível fazer online através da delegacia online, entra lá no site, ou também através de um WhatsApp, que está aqui na tela, ou do 197 e 191, que, na verdade, são apenas para fazer denúncias. Então, às vezes, eu sei ali que a minha vizinha está sendo vítima de violência, né? Que a minha amiga lá está em cárcere privado. Bom, várias coisas que acontecem que às vezes a gente acha que é só com os outros, mas essas situações estão muito próximas da gente, né? Ou através de advogado, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Então, esses são os caminhos para essas medidas protetivas. Rapidamente aqui só mostrar para vocês, a gente fez um material também para divulgar. Cada vítima que pede medida protetiva para a gente aqui em Porto Alegre, ela já recebe automaticamente por WhatsApp essa medida, essa decisão, né? E aí lá vai um guia informativo para ela, com informações bem básicas, mas assim, importantes para ela saber como ela vai agir, onde ela vai, qual o canal, né? Então, ela já tem tudo ali no WhatsApp dela. Especialmente, então, por exemplo, a forma de acessar os juizados de violência doméstica. Então, a gente está recebendo por WhatsApp, por telefone, por e-mail. A gente tem esse contato direto, não só com as partes, mas também com os advogados, né? O segundo juizado, em Porto Alegre, nós temos 2 juizados, né? 4 juízes que trabalham, 2 juizados. Como acessar a Defensoria Pública, o Ministério Público. Nesse guia também a gente traz outros serviços, que são os principais serviços de atendimento das mulheres, né? Elas podem também ter esses outros canais. A gente conta também com excelente trabalho aqui da Patrulha Maria da Penha, né? Que é desenvolvido pela Brigada Militar já há alguns anos. Começou aqui em Porto Alegre, hoje ela já existe em praticamente todas as comarcas do estado, está sendo ampliada, né, dia a dia, que é a presença, então, é aquela polícia comunitária, né, essencialmente comunitária, a presença dela, então, nos bairros, onde ela vai fazer as visitas para aquelas mulheres que têm medidas protetivas. Então, ela monitora aqueles casos ali, as mulheres, né, têm aquele contato direto com a polícia do bairro. E isso é bem importante porque eu costumo dizer que, para mim, a Patrulha Maria da Penha é uma radiografia da vida daquela mulher, né? Porque vem para mim, para o juiz, né, para os juízes, informações que são importantes e que muitas vezes não estão no processo, né? Então, olha, tem medida protetiva, mas, olha, de noite ele aparece aqui. Às vezes eu deixo, não chamo a polícia, porque fico vendo, mas ele está vindo aqui todas as noites. Então, isso ela não veio me dizer no processo, mas aí a Patrulha Maria da Penha vem me mostrar essa informação, né? E muitas outras. A Patrulha Maria da Penha, por exemplo, muitas vezes efetua prisão em flagrante, né? Semana passada eu tive um caso, que ela foi fazer uma visita, chegou lá, o cara estava lá, né? E conseguiram falar com a mulher não, realmente não, eu não deixei, eu não quero, mas ele se estabeleceu aqui, eu não tinha contato com ninguém, não consegui chamar a polícia, e que graças a Deus que vocês chegaram aqui, então o cara foi preso. Então vejam, assim, a importância de estabelecer diversos serviços dentro da comunidade para que, de fato, aquelas medidas protetivas elas sejam efetivas, né? Então, assim, o que eu gosto sempre de chamar a atenção, né? Às vezes as pessoas acham assim, medida protetiva, acho que até falei antes ali, é só o juiz lá dar um canetaço. Não é isso, né? Porque o objetivo da lei não é esse. A gente vai ver lá, tem uma série de medidas, artigo 22, 23, 24, da Lei Maria da Penha, lá no 19 também, medidas de assistência, de encaminhamentos que cabe ao magistrado fazer. Até, inclusive, com essas questões assistenciais, de encaminhar as mulheres, por exemplo, para receber um Bolsa Família, né? Então, a pessoa lá
está totalmente sem renda, ou qualquer outro programa de renda, né, que seja por tempo determinado, para que aquela mulher realmente consiga se livrar daquele agressor. O que acontece? Muitas dessas mulheres, elas permanecem naquela situação porque elas têm filhos para criar, elas não têm outra casa para morar, elas não têm como pagar aluguel, e aquela situação é mais cômoda, né? Como a gente cansa de ouvir, né? É ruim com ele, pior sem ele. Só que a gente tem que lutar contra isso, né? Mas para isso, o poder público tem que criar mecanismos para dar efetividade, por exemplo, para essas políticas que amparam as mulheres. Porque sem isso não adianta eu exigir que a mulher vá pedir uma medida protetiva, né? É muito cômodo para mim estar aqui falando, como eu estou falando para vocês, ou em falar em qualquer lugar e dizer que as mulheres têm que, né, exigir a saída dos seus agressores de casa se elas têm um monte de filho para criar e ficam naquela. Como que eu vou sobreviver, né, sem ele? Então, a gente tem que chamar o Poder Executivo ao seu compromisso, sim. Embaixo aqui o site, vocês podem acessar, é a Coordenadoria Estadual da Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, CEVID. Se colocarem no Google CEVID RS, vocês vão achar. Ali é legal porque tem todas as estatísticas de violência doméstica no estado, por município, medidas protetivas concedidas, todos os projetos que a gente desenvolve, canais de acesso. Bom, tem muitas informações interessantes ali. Tem a nossa cartilha de combate à violência contra a mulher, tem o guia com todo o passo a passo relativamente ao nosso programa de grupos reflexivos de gênero para homens, né? E ali, então, acho que é sempre um espaço interessante para quem está buscando saber mais sobre o que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem feito para prevenir e combater violência contra as mulheres. Já chegando aqui no final, para mostrar para vocês aqui, de 2020 esses feminicídios, tá? Nós tivemos no Rio Grande do Sul 78 feminicídios. Em Porto Alegre, aconteceram 10 deles. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é justamente para a importância da denúncia e a importância das medidas protetivas. Por quê? Porque vejam ali que dessas 78 mulheres, apenas 5 tinham medidas protetivas, né? E em municípios ali do interior. Então vejam que as 10 que foram mortas aqui em Porto Alegre, elas não chegaram até o judiciário, elas não pediram socorro ao Poder Judiciário, né? Em contrapartida, no mesmo ano 2020, vejam quantas mulheres, né? Quantas famílias, quantas mulheres foram salvas por medidas protetivas, né? 87.663 medidas protetivas de urgência foram aplicadas no Poder Judiciário. De regra, em cada processo a gente aplica 3 tipos de medidas, né? Então a gente pode dividir isso mais ou menos por 3 e a gente vai estar vendo o número de mulheres que foram protegidas. Ao mesmo tempo é triste a gente saber, né, que tantas dezenas, né, milhares de mulheres tiveram que pedir ajuda para o judiciário por estarem sendo vítimas de violência doméstica, né? 2.409 prisões decretadas, né? Então, medidas protetivas, né, de fato, elas salvam vidas. A gente tem que trabalhar muito para isso, né, para que ocorra a denúncia e para que tenha essas medidas. Bem, chegando aqui ao finalzinho, eu só quero pedir licencinha aqui, então, para terminar, e ler um trecho também. Vocês viram que eu gosto de livro, né? Estou sempre indicando esse livro aqui, Extraordinárias, mulheres que revolucionaram o Brasil. Tem até em PDF esse livro aqui. Esse livro é muito legal, né? Então, assim, é muito bom a gente saber quem foram as mulheres que chegaram antes de nós, que fizeram história, muitas delas invisibilizadas, né? Não apareceram, mas através desta pesquisa, a história de todas essas mulheres, né, dos preconceitos, do que elas tiveram que ultrapassar para romper, né, aquele espaço que não era para ela, mas que graças a ela, né, conseguimos chegar onde nós estamos. Então, esse livro aqui vale muito a leitura. Tem história de muitas mulheres aqui que, de fato, revolucionaram o Brasil. E aí, então, eu vou ler um trechinho aqui da apresentação desse livro, que diz o seguinte: cada mulher tem sua parte heroína.
enfrentar os preconceitos que, mesmo no século XXI, são tão presentes em nossa sociedade, dando conta também de tantos papéis e exigências, é, sem dúvida, prova de força. Prova. Essa palavra que nasce conosco e nunca nos abandona. Parece que temos que provar tudo a todos, a todo momento, embora a gente saiba muito bem que ninguém nunca deveria ter de provar nada para garantir direitos iguais e respeito. Então, muito obrigada. E fico aí à disposição para responder aí alguns questionamentos que tiver. Eu já vi, eu não estou conseguindo abrir diversos questionamentos, doutora. Eu vou tentar abrir aqui. Eu não sei se o presidente consegue abrir, eu não estou conseguindo abrir meu chat. Eu consigo, posso Mas falar eu vou me antecipar num questionamento. Então. Ah, agora sim. Eu não estava conseguindo abrir a tela. Doutora Madiele, eu gostaria de saber o seguinte, dentro de tudo que a senhora colocou, claro que eu sei que essa forma de violência, ela vem das mais variadas formas, óbvio, né? Sexual, moral, afetiva, psicológica, enfim. Mas, assim, ó, dentro da sua experiência, quais as ações, assim, mais comuns e efetivas para que a gente tenha uma mudança desse quadro social? Assim, mudanças que venham consolidar esse educativo, né? Fazer, que ponha resolução, de uma certa forma, nesses conflitos, resoluções de caráter pedagógico. Como que a gente pode... Porque o primeiro momento, que é a atuação do judiciário, a gente sabe que existe e que é eficiente, né? Mas, como a senhora disse, tem que ter todo um trabalho por trás disso, porque senão não tem fim, ou pelo menos não reduz, que é o que a gente espera disso, né? Então, dentro da sua experiência, quais são as ações, assim, que mais efetivamente, o que mais deu certo dentro disso, assim, para que a gente possa entender? Claro, sabendo que é uma coisa muito ampla, claro, né? Assim, as mais, acho que seria isso, mais pedagógica mesmo. Eu acho que é bem a partir dessa tua palavra de pedagógica, pedagogia, escola, né, ensino, trabalhar muito nessa questão da educação, né? Eu acho que a gente tem que ter espaços nas escolas, e o tribunal, inclusive, tem projetos nesse âmbito aí de trabalhar nas escolas essa questão da violência contra a mulher, né? Mas não é só na escola, como eu disse, a gente tem que começar em casa, né? Porque às vezes são pequenas coisas que a gente acha, mas que bobagem está falando isso, né? Mas a gente trata filhos e filhas diferentes, né? A gente já exige muitas vezes das filhas fazerem coisas até que os filhos também podem estar fazendo. Eu sei de pessoas que as filhas vão lá arrumar o quarto, arrumar a cama do irmão, né? Então, gente, mas isso não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Tem a ver. Porque aí eu estou criando aquela minha filha, né? Já com aquele olhar, com aquela visão de que é uma obrigação dela fazer aquilo ali, né? Enquanto é uma obrigação de todos que vivem naquela casa, né? Então, aí tu vai lá, tu faz a comida, tu lava a louça, quem é que tu chama para ajudar a secar a louça? É tua filha, não é teu filho, né? Então, assim, ó, são pequenas coisas, né? Que a gente vai exigir comportamentos dos filhos, como eu falei, tá lá, apanhou no futebol, chega lá chorando, e o pai recrimina, mas o que é isso? Coisa de gay, coisa de mulherzinha, fica chorando? Não é isso que acontece? Acontece, gente. A gente tem que fazer a minha culpa. Eu estou dizendo aqui, eu falo, eu reflito sobre tantas coisas, mas não pense que eu também muitas vezes não me coloco numa situação que depois eu penso, pô, mas como é que eu agi assim? Isso a gente tem que estar todo dia tentando mudar e agindo diferente, né? Porque no momento em que eu fico estimulando a violência, qualquer que seja, a violência ela não tem que existir, né? Nem a violência com os homens, nem a violência com as mulheres, a violência com os animais, ela é algo que tem que ser banida da nossa sociedade, a violência, né? Então, eu não posso instigar e estimular nunca isso. No momento que eu estou dizendo que o meu filho não pode chorar e que ele tem que ir lá amanhã, então, e se cobrar do guri lá que bateu nele no futebol, eu estou dizendo que é isso ser homem. Ser homem é isso. Se ele não for assim, forte, se ele não falar até um corretivo lá no amigo que bateu nele, que ele não está sendo homem, né? Então, ele vai se sentir diferente dos outros. E assim por diante, né? Aí a gente vê, por exemplo, na TV, a gente vê as novelas,
a gente vê as propagandas. Quantas mulheres, por exemplo, não precisavam, mulheres famosas que ganham um monte de dinheiro, não precisavam estar fazendo determinadas propagandas na TV que mostrem, por exemplo, que mulher tem que ficar passando bombril na louça, fazendo propaganda de detergente. A Ivete Sangalo precisa fazer propaganda de detergente, de bombril, de produto de limpeza? Não precisa. Então, a gente tem que mudar isso. As próprias mulheres também. É uma mudança de postura de todo mundo. As mulheres também têm que se colocar no lugar. Qual o meu papel enquanto mulher? Qual o meu papel? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar qual exemplo para quem está me assistindo ali na TV? A gente já teve a questão das propagandas, aquelas questões que sexualizavam, que objetificavam a mulher, propaganda, aquelas de cerveja, basicamente, mulher lá de biquíni, bonitona, saradona, mostrando silicone. Então, estava vendendo, não era cerveja, estava vendendo ali a mulher, mostrando a mulher. Quantas coisas que a gente via, aquelas competições de moto, aqueles GP, de moto também, o que aconteceram? Aquelas mulheres lindas, exuberantes, coitadas lá segurando aqueles ombrelones pesadíssimos, para que o cara ali, o homem bonitão, o famoso ali, não ficasse suando muito, não pegasse o sol antes de começar a corrida dele, As mulheres lá, na época, eu me lembro muito do Senna, depois nunca mais olhei, porque Barrichello não me instigava, assim, a ficar assistindo as corridas, mas na época do Ayrton Senna. Quem é que estava lá para atirar aquelas espumantes no Ayrton Senna quando ele ganhava? As mulheres, E a mulher gorda, era a mulher com a verruga lá no nariz. Não, sempre são mulheres, ou seja, bonitas, pelos conceitos culturais, magra, linda, maravilhosa, que faz com que, então, será que só existem essas mulheres no planeta? As outras mulheres que saem desse conceito lá da Barbie, elas também acabam sofrendo pela via reversa discriminações. Então, são várias coisas que a gente também tem que ir colocando assim, nos espaços e ver também quanto nós, mulheres, também nós não temos que nos sujeitar a determinados papéis. Aqueles que a gente não precisa. Permite, doutora Marimê, então, só para colocar aqui algumas questões que foram mencionadas aqui, doutora Marimê. Primeiro, gostaria de falar também que esse negócio que a senhora coloca, do homem, da mulher lavar louça, a menina, não sei o quê. A ideia que a gente tem um pouco é de que o homem ajuda em casa, Quer dizer, não é tarefa dele, ele está ajudando. Então, ajudando e já está fazendo uma grande coisa. Então, a reflexão que eu acho que a gente tem que fazer, a divisão de tarefas desse terceiro turno, ela tem que ser muito bem elaborada, digamos assim, pactuada, Porque, bom, tem uma tarefa que eu tenho que realizar, não é ajudar a mulher a fazer. Então, a tarefa é minha, ou dividir por dias isso, enfim. Mas eu queria passar aqui, doutora Marimê, porque eu tenho acesso aqui às perguntas, também cumprimentar aí a presença da doutora Milka, nosso diretor da escola, e a doutora Eliane, que é de Santa Maria, que, por sinal... Bom, temos inicialmente uma pergunta da Lisiane, que acho que já foi respondida, mas acho que é bom acrescentar. Acho que vou fazer essas perguntas em bloco, daí é mais fácil. A doutora pode dar exemplos de medidas protetivas. Então, embora tenha falado. Depois, a outra pergunta da doutora Eliane, ela diz o seguinte: recentemente fiz uma audiência em que a esposa de um sargento era agredida violentamente pelo mesmo. Gostaria de questioná-la sobre esses órgãos. A quem poderíamos encaminhar essas mulheres que necessitam de tais medidas protetivas e tratamentos ou acompanhamentos psicológicos? Existe alguma listagem de caráter nacional e pública? Aí depois ela diz que a pergunta dela já foi respondida, mas ainda insiste porque, às vezes, no interior do Estado, não tem esses caminhos. A doutora Eliane é magistrada da Auditoria de Passo Fundo, aliás, de Santa Maria, desculpa. Santa Maria.
E, bom, também foi falado a questão da Maria da Penha, né? A patrulha Maria da Penha, quando nós estávamos no comando, ela foi implementada, enfim, de fato, uma questão extremamente, eu penso assim, que é uma questão que pode, né? Eu acho que essa violência doméstica é um delito que é tremendamente previsível, né? Tanto evitável, porque, em regra, pelo menos a minha experiência, não sei se ela dialoga com a realidade, é de que os homens eles são violentos, fazem agressões, mas não é efetivamente o assassinato, né, o homicídio de uma mulher, em regra, né? Ele vem sempre acompanhado do processo. E se houver a denúncia, esse processo é plenamente previsível e evitável. Mas, enfim, essas são duas perguntas, depois tem mais, mas eu acho que podemos ficar por essas por enquanto. E aí depois eu passo as demais. Obrigado. Então, começando ali pelas medidas protetivas, como eu disse, elas estão lá, artigos 22, 23, 24 ali da Lei Maria da Penha, também algumas medidas no artigo 19, e elas são medidas, assim, apenas exemplificativas, tá? A Lei Maria da Penha, ela não é taxativa, aquele rol ali. Então, é possível que o juiz, atendo-se àquela situação ali específica, também conceda outros tipos de medidas que sejam adequadas ao caso. Então, as principais, que são as mais aplicadas, são, como eu disse, afastamento do lar do ofensor, quando aquelas pessoas moram junto, né? Depois, a proibição de contato e aproximação por qualquer tipo de meio, seja por e-mail, por telefone, rede social, mandar recado, né? Mandar flor, não pode fazer nada. Tá? Muitos dos casos também há um pedido de suspensão temporária ali, de contato e aproximação também daquele genitor com os filhos em comum ou com filhos que são somente da vítima. Isso decorre muito naquelas situações, como eu disse, né? Aquelas crianças acabam sendo vítimas, quando não diretas, mas vítimas indiretas daquela situação de violência. Também é possível a fixação de alimentos provisórios, até que isso sempre num formato, de uma forma assim, muito provisória. Por quê? Provisória mesmo, porque a demanda relativamente aos alimentos, ela vai, ao final, acontecer de uma forma definitiva, assim como de guarda e suspensão de visitas, tudo isso na vara de família. Mas como a medida protetiva ela é uma medida cautelar de urgência, a depender da análise do caso, a gente muitas vezes tem que fixar essas medidas que depois vão ser retomadas, né, toda a apreciação na vara de família. Então, isso é bem importante salientar. A questão também, especialmente das armas, né? Houve uma modificação recente na Lei Maria da Penha, do ano passado, que determina que, havendo a notícia de que o autor daquela violência, ele porta a arma, seja porte legal ou seja porte ilegal, o juiz obrigatoriamente tem que determinar a suspensão desse porte e a busca e apreensão dessa arma. Então, assim, especialmente no meio militar, isso é uma medida, né, que tem acontecido muito. Né? Às vezes, ela é uma medida que, num segundo momento, ela é um pouco abrandada, que a gente, a depender também da situação, muitas vezes você faz avaliação psicológica, psiquiátrica e tal, outros encaminhamentos, se autoriza o uso da arma exclusivamente durante e para o trabalho. Então, chega o policial lá às 7 da manhã, lá no seu trabalho, né, no seu posto lá, vai pegar a arma com o seu superior hierárquico, no final do expediente devolve a arma. Né? Mas isso é excepcionalmente. A regra é, toda vez que tem a notícia, né, da questão da arma, pega a arma e suspende o porte, o uso e o porte. Então, são medidas que são sempre pensando em quê? Né? A violência, quando ela acontece, a gente tem que agir o mais rapidamente para evitar que ela volte a retomar, e aí os fatos geralmente são mais graves. Né? Então, a gente toma essas providências. Já desde o final de 2018, a gente trabalha também com formulário de avaliação de risco. Tá? Agora já é um formulário nacional, uma parceria do Ministério Público, né, o Conselho Nacional do Ministério Público e o CNJ, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que a mulher, então, quando vai lá na delegacia registrar a ocorrência, ela já responde esse formulário. O que é esse formulário?
são elementos outros que vão vir para os autos e que são importantes justamente para o juiz saber assim, que medidas são adequadas para aquele caso concreto. Por quê? A ocorrência policial, muitas vezes, ela se resume, né, ao dia daquele fato, naquela hora, naquele local aconteceu tal coisa. Muito embora, né, a gente está sempre capacitando a polícia, porque uma ocorrência policial de violência doméstica ela exige outros elementos que são importantes, né, justamente pela necessidade de intervenções urgentes e que o juiz precisa dessas informações. Então, esse formulário, ele traz informações importantes, especialmente em relação a quê? Ao risco de reiteração de violências e ao risco de feminicídios. Então, esse é um instrumento que ele já vem sendo aplicado em outros países, especialmente na Europa. Portugal é um bom exemplo disso. E ele foi adaptado conforme as nossas realidades aqui. A gente tem um Brasil, né, muito diferente, né, conforme as nossas regiões. Então, foi adaptado. Então, ali, nesse formulário, depois que a gente tiver interesse, pode entrar, coloca ali Formulário Nacional de Avaliação de Risco, CNJ, vocês vão conhecer esse formulário. E ali, então, ele traz informações sobre a história de vida daquele casal, violências anteriores, que tipos de violências já aconteceram, o intervalo dessas violências, né, se elas intensificaram nos últimos 6 meses, perguntas importantes sobre a mulher, como, por exemplo, questão de saúde, se aquela mulher tem deficiência, né, porque também isso é muito importante, aquela questão ali que eu falei para vocês, das interseccionalidades, porque muitas vezes não adianta eu dar uma medida protetiva que eu acho que em tese cabe e no caso concreto não cabe, né? Um exemplo muito comum é, por exemplo, as pessoas moram no mesmo terreno, né, numa casa, mas no mesmo terreno onde mora toda a família do agressor. Então, mora a mãe numa casa, os irmãos noutra, papapá, e a mulher vai lá, registra a ocorrência e diz assim, eu quero tirar o meu marido de casa. Bom, se não tiver nenhuma informação dizendo onde é que aquela mulher mora, se ela está compartilhando aquele terreno com outras, eu vou analisar o caso em concreto, vou ver que ela foi agredida, que ela sofreu qualquer tipo de violência, vou entender que é adequado o afastamento dele de casa, e aí vocês vejam que eu vou deixar ela no meio de um monte de leões. Né? Então, eu vou estar lá um gatinho e vários leões em volta. Então, será que essa medida é a mais adequada? Eu vou garantir segurança para a mulher fazendo isso, né? Então, muitas vezes, essa informação é uma informação que consta também nesse formulário. São diversas, mais de 20 perguntas ali que norteiam, né, então, a vida e as questões até de saúde dessas pessoas que são importantes para essas medidas protetivas. Aí, como eu disse, tem que olhar lá, tem várias medidas, né? Também o encaminhamento para os grupos reflexivos de gênero, do autor da violência é uma medida protetiva agora, também foi uma conquista. Antes a gente utilizava como uma medida genérica e não tinha consequência, por exemplo, de prisão, se descumprisse, ou crime de descumprimento. O encaminhamento, seja da mulher, seja do homem, para os atendimentos também na área de saúde, né? A inclusão da mulher naqueles programas também de auxílio financeiro, e aí tem uma gama ali de medidas, né? Mas as principais são essas. Sobre os canais que a colega lá de Santa Maria falou, né, a doutora Eliane comentou, é muito importante a gente conhecer a rede local, né? Então, aqueles canais que eu coloquei ali para vocês, né, dizem respeito à rede local aqui de Porto Alegre, que integra aquele guia que as mulheres recebem, né, quando elas têm a medida protetiva. Então, eu sugiro, né, que a colega entre em contato lá em Santa Maria, é o colega Rafael Cunha, que é o juiz titular, lá a gente tem um juizado especializado, né, de violência doméstica, e através, então, desse contato, saber exatamente a rede e o fluxo, porque isso também é bem interessante, né? Saber o fluxo, como eu vou encaminhar, como é que eu vou ter retorno disso, né? Às vezes eu tenho o serviço, mas não tem um fluxo estabelecido. E quem sabe até, né, Eliane, uma sugestão aqui de integrar a Justiça Militar também, né, dentro dessa rede, porque é muito importante, quanto mais a gente puder disseminar esses caminhos, esses espaços para acolher as mulheres, eu acho que é bem importante. Com certeza, Santa Maria, eu sei que ela é bem articulada, ela tem, inclusive, uma rede formada e até ela é capitaneada lá pela Universidade Federal,
que trabalha muito nessa questão da prevenção da violência doméstica. Então, seria, acho que um canal, falar lá com o Rafael, até se depois quiser o contato dele, o Fábio tem, né, Fábio, o contato do Rafa, aí dá para passar para a colega lá. Vai ser muito bem-vinda essa parceria. Ótimo, inclusive ela está agradecendo a sugestão de que vai falar com o Rafael e agradece a excelente sugestão. Nós temos aqui também, estou aqui, né, Moremira, tocando aqui, porque estou com acesso às perguntas aqui. Não tem problema, meu marido está fazendo o almoço, está tudo certo. Tá bom, tá bom. Todo mundo faz tudo, entendeu? Arruma a cama, lava a louça, faz comida. É ótimo. Eu abri agora aqui. Seguinte, o CRAN de Parobé, bom dia, a equipe do CRAN de Parobé está assistindo, gostando muito da apresentação, então agradecer aí a participação do CRAN também. A Ana Stecker, bom dia, excelente apresentação, muito esclarecedor, pessoal acompanhando pelas redes sociais. Também há uma pergunta aqui, da Luane Xavier. Ela pergunta o seguinte: bom dia, doutora juíza Mangielli. Existe algum estudo que faça uma projeção de quantas casas de passagem seriam necessárias para dar conta da demanda de mulheres vítimas de violência do Rio Grande do Sul? Te viram nos 30 agora. Infelizmente, eu não tenho conhecimento desse estudo, tá? Mas eu tenho uma notícia boa, que é a formação assim, de grupos de trabalho aqui no Rio Grande do Sul, a partir do programa RS Seguro, né, do governo do estado, para tratar de diversas temáticas. Eu, por exemplo, integro um que é dos grupos reflexivos de gênero, para ampliar, então, esses grupos que hoje existem em 42 comarcas. Então, através dessa mobilização das redes, nós vamos ampliar, então, para todas as comarcas do Rio Grande do Sul. Essa questão também dessas casas de passagem ao abrigamento, ela, para mim, é a questão, acho que, mais difícil que a gente tem por hora de resolver, justamente pelo custo que é, né, de manutenção da casa, porque também não é só manter a casa, é manter a casa, manter os profissionais. Mas eu vejo que há algumas mobilizações. Torres, por exemplo, é um exemplo de mobilização muito recente, né? O Ministério Público lá muito atuante, e conseguiu, então, fazer casas regionais, porque, na verdade, isso também é uma coisa para se pensar, né? Claro que a gente vai ter lá a região, lá eu sou de Dom Pedrito, por exemplo, então muitas vezes eu não tenho como fazer lá naquela região. Se eu tiver que pensar assim, Dom Pedrito, Livramento, Bagé, é o máximo, né? Agora, se eu tiver que chegar até São Borja, Uruguaiana, não vai ter como, né? Então, tem que se pensar cada região a possibilidade de se fazer isso. Há alguns locais que os municípios, inclusive, pagam assim diárias em hotéis, né, para essas mulheres, mas é claro que tudo fica muito tipo puxadinho, né? Porque aí a mulher vai ter um lugar para dormir lá no hotel, ok, com os filhos, mas e será que vai ter a segurança também para essa mulher nesse hotel? Né? Ela vai ter uma cama para dormir, um chuveiro e tal, vai ter um alimento. Mas e o apoio psicológico, que é importante, né? Nessas casas, então, tem que ter toda essa estrutura. Então, é algo que já está se pensando, né? E a diretoria, Departamento de Políticas para as Mulheres aqui, da parte ali dos direitos humanos do Estado, está atenta a isso. Inclusive, foi feito um levantamento. Eram muito poucas as casas, agora eu não sei dizer para vocês, assim, mas eu acho que não chegava a 10 casas no estado, assim, era muito, muito pouco. Isso aqui em Porto Alegre a gente tem apenas uma que é referência, né? Que é a Casa Viva Maria, a única referência, né? Referenciada, com 11 vagas, né? Para 11 famílias. Não sei se teria mais alguma pergunta. A doutora Eliane fala, complementando aqui, da questão de que, bom, Santa Maria é um local sede da auditoria, mas tem uma jurisdição para outros municípios, né? Mas eu acho que o princípio me parece o mesmo, a questão da rede, né? Ou seja, tem que haver uma busca da rede para estabelecer as relações, porque, que nem a doutora disse,
há uma precariedade no atendimento regionalizado, né? Eu acho que, eu lembro que um deputado, eu acho, propôs isso, e aí tinha visto de origem, acho que foi o Ronaldo Zucchi, na época, deputado estadual, a criação de casas, né, no Estado, de acolhimento, enfim. Mas eu acho que é isso, essa luta é um processo, né, um caminhar, porque não é só, né, o acolhimento, tem todo o acolhimento, todo o toda uma trabalho. estrutura, né? Mas é que eu acho que é isso aí, a gente tem que começar com as lutas no município. Então, a gente tem que criar uma força local, né? Eu vejo assim, ó, muitos municípios não têm, numa Câmara de Vereadores, por exemplo, não tem uma comissão para tratar dos direitos das mulheres, né? Ou seja, lá, às vezes tem lá das mulheres, das pessoas com deficiência, mas é específico das pessoas com deficiência. A gente vai pensar até nas mulheres, mas nas mulheres com deficiência. Mas é aquelas mulheres que são vítimas de violência, né? Eu faço um desafio para vocês, de me apresentarem quantas câmaras de vereadores, né, que é onde a política local acontece, né, gente? É isso que a gente tem que pensar. A gente fica esperando, que o governo federal, que o governo estadual. Mas muita coisa acontece e deve acontecer em nível local. Se eu não tiver, por exemplo, às vezes uma coordenadoria da mulher local ali, para ter um olhar, para pensar nas políticas que podem ser adotadas ali na comunidade, não adianta vir de cima, né? Então, a mobilização tem que ser local. Eu tenho que me juntar na comunidade, como criar um grupo de acolhimento para mulheres. Será que é difícil? Né? Todos os municípios têm postos de saúde. Todos os municípios têm os CRAS, né? Então, dentro dos CRAS, eu tenho técnicos, né? Alguns municípios, além dos CRAS, têm os CREAS, que tem também técnicos, psicólogos, assistentes sociais, né? A par disso, do serviço, dentro do serviço público, eu tenho o serviço voluntário. E aí eu quero dizer para vocês que nesses todos os anos que eu estou aqui em Porto Alegre, como eu disse, desde 2009, né, na violência doméstica, a minha parceria é muito grande com profissionais voluntários, né? Justamente porque eu também vou atrás, eu e a minha equipe, a gente vai atrás, né? Então, a gente vai, busca esses profissionais, oferece oportunidades, porque muitos desses profissionais também estão lá na área acadêmica, precisam também de espaço de estudo, né? As universidades também são nossas parceiras. Então, eu tenho espaço, por exemplo, dentro do Judiciário aqui, o Projeto Borboleta, que congrega mais de 10 ações que são desenvolvidas aqui e com essas parcerias, né? As universidades estão lá no topo, né? Eu tenho sala de espera e acolhimento para as mulheres vítimas de violência, então, assim, as mulheres chegam no foro aqui, no foro criminal, para audiência, seja de acolhimento ou criminal na violência doméstica, elas não ficam no corredor. Vocês vão chegar lá no terceiro andar, vocês não vão enxergar nenhuma mulher no corredor. Tem uma ampla sala para essas mulheres, uma sala humanizada com acolhimento por parte de estagiários de psicologia, né, através dessas parcerias. Então, a mulher ali vai ser orientada o que vai acontecer na sala de audiência, quem vai estar lá, né, se ela pode falar sem a presença do ofensor ou ela quer falar na presença dele, né? Ela é orientada sobre o que a gente tem dentro do judiciário para oferecer, o que a rede oferece. Todos os encaminhamentos são feitos. E o mais importante, né, aquele estresse inicial de estar ali dentro de um fórum, não saber o que vai acontecer quando abrir a porta da audiência, quem é que vai estar lá, né, também aquilo também é minimizado com aquele acolhimento do estagiário ou da estagiária ali, né? Então, são medidas que a gente tem que ir dentro da nossa possibilidade e fazendo, né? A Sandra, se ela chegar hoje lá no fórum, ela nem vai reconhecer mais a estrutura que a gente tem. A gente tem a metade de um andar todo da violência doméstica, com sala exclusiva para grupo de acolhimento das mulheres todas as terças-feiras, que agora acontece de forma virtual. São mais de 130 mulheres que fazem parte desse grupo de WhatsApp, que estão sempre recebendo o apoio da nossa equipe ali, e se encontram, então, toda terça-feira de tarde. Tem outra salinha só para os homens, para trabalhar os grupos reflexivos. Tem sala de inclusão digital, tem parceria com o SENAC, né, que já, através até da utilização das verbas das penas alternativas, apresenta-se projetos, isso em nível local pode acontecer. Isso é bem interessante, os juízes todos já sabem disso, é uma parceria que o Judiciário fez
com o SENAC, né, e que pode também ser constituído com outras instituições, de habilitar projetos naquele edital das verbas das penas alternativas. Projetos, então, para quê? Para restabelecer a autoestima daquelas mulheres, para capacitar, porque essas mulheres, na maioria das vezes, elas não têm nem estudo suficiente, né, para fazer um curso superior, por exemplo, um curso técnico, mas ela tem condições, né, por exemplo, de fazer um curso de manicure, de fazer um curso de informática, um curso de secretária, bom, vários outros, né? Os homens têm possibilidade de fazer um curso de garçom, um curso de informática, e tudo isso a gente tem oferecido, né? O ano retrasado, então, dezembro de 2019, a gente formou 3 turmas, assim, foi muito legal, assim, foi um momento bem emocionante, assim, que a gente deu oportunidade, tanto para os homens que participam dos grupos, como também para as mulheres, né? Então, as mulheres manicures, por exemplo, que se formaram, elas ganharam até um kit para trabalhar. Então, elas já saíram, né, de mala e cuia, prontas já para conseguir ali gerar renda, né, que é muito importante. Porque a maioria dessas mulheres, por que eu insisto muito nisso? Porque as mulheres que chegam ao judiciário são geralmente aquelas mulheres que têm menos condição de renda, né, menos escolaridade, que têm mais dificuldades também de acesso, por exemplo, a pagar a creche para os filhos, para elas poderem, né, ir em busca do trabalho. Então, é muito complicado, assim. A vida que a gente vive não é a vida, sabe? Não é a vida real dessas mulheres. A gente fala, deixa na creche, vai trabalhar. Onde é que está a creche? A Sandra ali, o Ministério Público, onde é que está a creche, gente? Né? Então, é muito complicado. A empatia é algo que a gente tem que exercitar assim, todos os dias da vida da gente, para a gente poder dar conta assim, e pelo menos encerrar o dia, né, sabendo que a gente fez o máximo que pôde, né, para resolver essas questões. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que pode ser a última, se não houver mais nenhuma outra, do Zanotto, né? Bom dia, gostaria de parabenizar pela excelente abordagem do tema e perguntar se existe um tempo pré-estabelecido de permanência das mulheres acolhidas nas casas de acolhimento. Mas antes de passar a palavra, eu quero também vou deixar a doutora Maria Emília fazer o encerramento, já que eu fiz a abertura e tomei toda a fala dela, né? Mas antes de concluir mesmo, né? Agradecer, evidentemente, mas deixar para a Maria Emília fazer isso, e, de fato, uma mudança cultural que nós temos que construir, né? É um país que a página do turismo trabalha a questão sexual da mulher no Brasil, né? Então, vejam o quanto nós temos ainda que caminhar, né? Também queria pedir, se possível, disponibilizar em PDF aí a palestra, porque é uma palestra com muito conteúdo, muita informação, e que a gente não consegue, nesse curto espaço de tempo aqui, pelo menos eu, na minha limitação, evidentemente, não consigo captar todas as informações que depois, com calma, a gente vai buscar, né? Então, se puder deixar a palestra aí disponibilizada para nós, aí a gente pode depois distribuir, socializar, enfim, se tu permitires, evidentemente. Sim, sem problema. É para isso mesmo, né? Faz parte da participação. Que possa ir buscar. Então, assim, estou encerrando aqui a minha participação, mas quero dar um grande e fraterno abraço, agradecer, deixar o encerramento à doutora Maria Emília, agradecer a todos os participantes aí, e reforçar a pergunta do Zanotto, que trabalha a questão de se existe um tempo, né, pré-estabelecido de permanência das mulheres acolhidas nas casas de acolhimento. Obrigado. Então, Zanotto, é o seguinte, essas casas que são referenciadas, as que existem, elas têm um protocolo, né, então, que estabelece toda a forma de atuação dessas casas, né? Por isso que eu falei assim, que não é só às vezes ter lá, né, o telhado, a porta, a caminha e o chuveiro, né? Então, elas têm técnicos, porque esse processo de permanência dessas mulheres de estado lá nessas casas, ele é um processo que ele demanda essas intervenções, né? Muitas nessa área de saúde. Então, o período, não existe um período máximo, existe aquele período necessário para que aquela equipe lá daquela casa consiga reorganizar a vida daquela mulher.
É claro, ninguém quer que a mulher fique 6 meses na casa, né? 1 ano na casa. Mas ela vai ficar lá enquanto for necessário para a sua segurança, porque a regra nunca é colocar uma mulher numa casa de acolhimento, numa casa de passagem, né, de abrigamento. Quando a gente consegue colocar ela na família, num outro espaço, às vezes num outro município, em segurança, é isso que a gente vai priorizar. A prioridade é a segurança. Ela só vai para lá quando ela não tem outra possibilidade de estar segura. E no momento que ela está lá, então, primeiro, essa questão da segurança tratada e toda essa questão psicológica dela, dos filhos, porque os filhos menores, até acho que 12 anos, 13, 14 anos, podem ficar com ela nessa casa. E aí, então, é estabelecido toda a forma. Bom, essa mulher, quando ela sair daqui, ela vai para onde? Ela vai para tal lugar. Ela tem trabalho? Não. Vamos buscar o trabalho para ela. Vamos batalhar uma vaga de profissionalização. Até esses cursos do Senac, por exemplo, elas podiam ser integradas aí. Então, no momento em que ela estiver pronta para ter essa vida nova, ela e aqueles filhos, né, quando elas têm os filhos, aí ela é desligada da casa. Mas sempre o que é importante, não é se ela saiu da casa, tchau, não. Essa casa, ela é interligada com a rede local, né? Então, onde essa mulher for, ela vai continuar sendo atendida pela rede, especialmente de saúde, e monitorada ali pela rede de assistência social. Acho que é isso. Não há mais perguntas? Será? Não, né? Acho que não. Então, tá. Bom, doutora Madiele, nos encaminhamos para o encerramento, então. O doutor Amilcar estava presente, eu acho que saiu, eu ia, inclusive, passar o encerramento para ele, diante desse alinhamento que estamos começando a fazer, né, da comissão, eu chamo de comissão feminina, porque o nome é muito comprido, com a escola, que ele é o diretor, mas eu acho que ele saiu, fica por uma próxima, porque com certeza a senhora vai voltar. Vou lhe pedir um espaço na sua agenda, eu sei que é difícil, mas eu acho que nós vamos fazer, acho não, tenho certeza, vamos fazer outros encontros dentro desse tema que é muito amplo, acho que não se esgota só agora, e eu só tenho a lhe agradecer a riqueza dos seus ensinamentos tão claros, eu acho que todas as pessoas aqui aprenderam. É um tema muito amplo, como eu disse, e eu, por exemplo, o que eu tinha conhecimento é esse que a gente vê no jornal, que lê eventualmente uma coisa muito, muito pequena, muito primária, muito curtinha, né? Esse conhecimento assim tão profundo realmente eu não tinha. E eu acho que dentro da comissão feminina é um tema extremamente pertinente. Ontem mesmo eu coloquei na reunião que nós tivemos a ideia da gente começar, além das palestras, começar a tomar algumas atitudes mais efetivas, né? Uma delas é essa integração colocada agora pela senhora, que eu tenho certeza que o presidente vai estudar e que nós vamos acolher, porque facilita o trabalho, né, das auditorias. Enfim, eu só tenho a lhe agradecer o prestígio que a senhora emprestou para a comissão, para o tribunal, o carinho com que a senhora me atendeu. Eu fui muito acarinhada. Acho que houve intervenção da doutora Sandra, mas eu só tenho a lhe agradecer o seu tempo disponibilizado para nós. Muito obrigada. Presidente, está encerrado? Obrigada, gente. Então, eu que tenho a agradecer essa manhã linda aqui, como eu disse, inspirada por esse sol aqui. Bom. É muito bom poder estar falando com vocês, com esse público extremamente qualificado, né, de homens e mulheres, o que me orgulha mais ainda, né, poder estar falando com todos e todas. Eu vou lhe chamar. Agora não sei. Com certeza. Com certeza, estou super disponível aí. Gostei muito de estar com vocês, né? Espero que realmente essas palavras sirvam assim de incentivo, né, para que a gente possa dar largos passos aí nessa caminhada de prevenção e combate à violência contra a mulher. É uma rede, né, doutora? É uma rede. Participarem, cada vez aumenta mais e fica melhor, né? É isso aí. Obrigada. Saúde para todos. Transmitimos, Adélia, os agradecimentos aqui, as manifestações de parabenizações e agradecimentos pela palestra, né,
que foi, de fato, muito acolhedora, né? E demonstra, né, assim, para encerrar mesmo, né, o quanto nós precisamos caminhar, né? O quanto pouco, quanto mais a gente faz, mais a gente percebe que precisa fazer mais ainda. É verdade. Né? Então, eu acho que a gente, de fato, um espaço privilegiado que o comitê nos propicia, né? Tem nos propiciado, aliás, nós tivemos também a questão da deficiência pautada nas nossas reuniões, mas essa questão da discriminação, da violência, e não é só a violência física, né? Essa questão do machismo, eu acho essa questão cultural, ela é extremamente importante de ser debatida, de ser refletida, de ser percebida, eu diria. Tem que estar, né? Vou usar uma expressão aqui que a gente usa na caserna, né? Tem que estar na massa do sangue, ou seja, tem que ser ao natural. O cérebro tem que registrar essas coisas para naturalmente agir. Então, é preciso, sim, sempre, diariamente, no cotidiano, a gente está atento, né? Cuidando dessas coisas, de não repassar essas mensagens, de cuidar do seu posicionamento, da postura. E eu acho que hoje nós todos aqui, né, sentimos muita alegria, estamos muito felizes, né, de poder refletir sobre isso e de crescer, né, e que há caminho sim, né, e que todo o nosso esforço no sentido de mudança de cultura, mudança de comportamento, e claro, né, a gente da Justiça Militar, eu particularmente que venho de uma profissão masculina, né, que é a polícia, enfim, o bombeiro, etc., é uma profissão masculina, assim como a enfermagem é uma profissão feminina, penso eu. É importante, sim, refletir sobre isso e que a gente tenha a grandeza de reconhecer isso e de mudar comportamentos, né? Então, eu agradeço enormemente a presença de todas e todos, né? A doutora Eliane, a doutora Mil, que esteve presente por um tempo, a doutora Sandra Goldman, a Mandiele, enfim, todas essas pessoas, em especial essas mulheres que lutam cotidianamente, com todas as suas forças, para mostrar para nós, homens, né, que é necessário, sim, uma sociedade diferente daquelas que, às vezes, os homens não percebem, né? Então, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente refletir sobre isso, quanto mais a gente debater sobre isso, melhor. Então, por isso, o nosso agradecimento aí. Que bom que a gente teve essa manhã aí aprazível, né? De muita felicidade, muita alegria. E muito obrigado, né? Me resta só agradecer. Como eu disse no início, já disse para a doutora Sandra, não é agradecer pela palestra, é agradecer pela história de vida que vocês têm tido em prol da luta das mulheres, em prol da luta das questões de gênero e em prol do mundo melhor para todos nós. Então, muito obrigado. Okay? Se não houver ainda uma outra manifestação, estamos encerrando, né? Peço desculpas pela demora, pelo alongamento da nossa reunião, mas acho que valeu a pena. Valeu. Eu tinha dito para a doutora que era 40, 50 minutos. Dá nada. Não tem problema, faz parte, eu já organizo tudo aqui, sabe? Aqui, na verdade, o comando é meu, sabe? Eu só vou distribuir as tarefas. Não é só aí, Mandiele, quero dizer, não é só aí. Eu abro a minha agenda assim, digo, amanhã, assim. Tudo organizado. Maravilha. Grande abraço, então. Tchau, gente. Beijo. Obrigado. Beijo, Sandra. Beijo para todos. Tchau. Obrigada. Cuidem-se, né? Cuidem-se. Isso. Estou saindo.